remuneração acima do mercado de trabalho e concursos realizados todo ano, o que você está esperando para começar a estudar agora mesmo para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo? Se você está interessado nesse concurso, fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te trazer um plano de estudos otimizado para garantir a sua aprovação. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini e estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos, isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então às principais notícias deste concurso, esse concurso que deve sair no ano de 2026. O cargo é de escrevente técnico judiciário que tem como requisito o ensino médio. A remuneração é de R$ 6.504,60, isso sem contar os benefícios que deixam esse cargo bem atraente. A banca é a VUNESP, já que o contrato da VUNESP com o TJ ele se encerra em 2027. Já sobre o número de vagas, ainda está a definir, mas já adianto, tem mais de 3.000 cargos vagos para escrevente técnico judiciário. Isso porque em julho de 2025 foi feita uma lei que criou mais 720 cargos de escrevente. Agora, vamos falar a respeito deste concurso, porque tudo muda muito rápido, as informações elas chegam muito rápido e por isso a Nova ela criou um grupo de estudos para o TJ. Basta entrar na descrição desse vídeo, no link que está aqui na descrição desse vídeo, se cadastrar e começar a receber agora mesmo todas as novidades deste concurso, além de aula e material em PDF para estudar com direcionamento. Vamos agora ao plano de estudos? Vou começar com os passos do plano de estudos. Para montar um bom plano de estudos, é preciso, primeiro ponto, fazer o quê? Se organizar, organizar o tempo, identificar a quantidade de horas diárias. O que a gente tem aqui? Esse primeiro passo, ele é muito importante. Porque às vezes a pessoa ela quer começar a estudar e ela coloca um número irreal de horas. Uma pessoa que estuda, que trabalha, uma pessoa que tem família, uma pessoa que tem que se deslocar para o trabalho, tem que se deslocar para a faculdade, muitas das vezes ela não tem uma quantidade de horas muito grande para se dedicar ao estudo. No entanto, se ela se dedicar de forma correta e direcionada, ela pode sim conseguir um bom rendimento e uma boa colocação neste concurso. Aqui o tempo ideal é, como se trata de um concurso que ainda não teve o edital publicado, é uma previsão de 2 horas por dia. Quando se tem um edital publicado, a gente já fala em 3 horas diárias, mas horas líquidas, tá? Aquela hora de estudo efetivo, e não aquela hora que você vai perdendo, procurando material, a hora relógio, né, que a gente fala que é a hora relógio, aquela que você está fazendo um monte de coisa, não, é a hora de estudo efetivo. Então, aqui, o ideal seria 2 horas diárias, mas é lógico, se você tem a disponibilidade de se dedicar mais, isso vai valer muito a pena, porque esse concurso, sim, ele vale a pena. Segundo passo, identificar as disciplinas cobradas. Esse concurso, ele pode ser dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é de língua portuguesa. O segundo, de conhecimentos em direito, e aqui a gente tem algumas disciplinas. São 6 disciplinas, eu já falo sobre elas. E eu tenho o terceiro bloco, que é o bloco de conhecimentos gerais. Cada um desses blocos, eles têm algumas peculiaridades. E para isso eu preciso ir mais a fundo no edital. Quando a gente pega o edital, em especial o último edital que trouxe uma estrutura diferenciada, que ele trouxe a prova discursiva, porque antes era uma prova de digitação, agora o ingresso dessa prova discursiva, que é uma tendência sim para os próximos concursos do TJ, a gente teve uma modificação nessa estrutura até então existente nesse concurso, um aumento da quantidade de horas para a realização da prova, porque foi incorporada essa prova discursiva, essa redação dentro,
E a gente tem aqui as questões. Eu tenho 70 questões objetivas que têm um caráter tanto classificatório como eliminatório. Essas 70 questões, elas precisam, para habilitação, eu preciso ter acertado 50% no somatório dessas 3 disciplinas. Só um outro detalhe: língua portuguesa e conhecimentos em direito, ela também tem uma característica. O que acontece nelas? Cada uma delas também tem uma quantidade mínima para habilitação. Em língua portuguesa, eu também preciso ter acertado 50%, e em direito também 50%. Então, eu tenho aqui língua portuguesa, eu tenho conhecimentos em direito e conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, eu não tenho essa barreira, tá? Essa necessidade de acertar os 50%, mas desde que a somatória de todas esses blocos, ele dê os 50%. A prova, ela tem um valor de 10 pontos. A redação, por sua vez, ela tem um valor de 40 pontos. Isso significa que a redação tem um peso maior? Não. Por quê? Porque no último edital, essa redação, ela só tinha característica eliminatória. Era necessário ter obtido pelo menos 20 pontos, se eu estou falando de ampla concorrência, ou 16 pontos, se eu estou falando das vagas especiais. Neste ponto, ela só desclassificaria, ela só eliminaria aquele candidato e ela não alteraria a classificação. Mas tudo isso pode mudar no próximo concurso, é claro. E o que a gente tem aqui? A gente tem essa estrutura. São 16 questões de língua portuguesa. A gente tem 30 questões de conhecimentos em direito, que varia entre 4 a 6 questões de cada uma dessas disciplinas: direito penal, processo civil, constitucional, administrativo e a legislação do tribunal. Eu tenho conhecimentos gerais com 24 questões, sendo 4 de atualidades, 4 de matemática, 9 de informática e 7 de raciocínio lógicos. Identificando as matérias, identificando a quantidade de questões, o que a gente consegue fazer? A gente consegue começar a traçar as prioridades. Não se esqueçam da redação. Por que da redação? Porque a redação, ela também vai ter incidência. Isso significa dizer que também é necessário treinar a redação. Não identifiquei as matérias da objetiva, identifiquei a necessidade de treinar a redação. O que eu tenho aqui? A priorização, né? Aqui eu posso começar a priorizar as disciplinas para fazer, né? Começar a elaborar o meu plano de estudos. O que eu tenho aqui? Se eu for colocar para termos percentuais, eu tenho 30 questões em direito. Aqui eu tenho um requisito mínimo de 15 questões. Isso significa o quê? Que a importância deste bloco, ela é muito grande. É a primeira em questão de importância, porque a maioria das questões estão nesse bloco e ela ainda é eliminatória, o que corresponde na prova, de um modo geral, a 43%. Depois eu tenho língua portuguesa, 16 questões, preciso acertar no mínimo 8, e o segundo em grau de importância, ele está aqui correspondendo a 22%. E por fim, conhecimentos gerais com 24, não tem o requisito mínimo, mas está na importância. Agora sim, eu posso distribuir por grau de importância conforme todas essas disciplinas e fazer essa distribuição entre todas as disciplinas cobradas no conteúdo programático. O que eu faço agora? Já identifiquei meu tempo, já identifiquei a disciplina, já priorizei a matéria. O que eu posso fazer para começar a estudar agora para esse concurso e começar a estudar de forma organizada? Como que eu faço isso? Simples. Eu vou mostrar aqui a estrutura de um plano de estudos. Mas antes, deixa eu te falar que a Nova, ela tá com um concurso de escrevente técnico judiciário com um desconto de 50% mais o plano de estudos grátis. Tá saindo de R$ 529,60 por apenas 12 de R$ 21,90 ou R$ 262,80 à vista.
Conta com curso completo em videoaulas, PDF autossuficiente, plano de estudos elaborado por especialista, tutoria especializada, atualização garantida durante todo o tempo do curso, áudio material para download e também professores especialistas que vão te ajudar na sua preparação. Essa é uma oportunidade limitada pré-edital. Agora sim, deixa eu colocar a estrutura do meu plano de ensino, aquele que eu fiz de forma otimizada. O que eu fiz aqui? Eu distribuí em ciclos, né? Aqui a gente tem os dias, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, e cada um desses dias ele corresponde ao seu estudo. Percebo que não está em dia de semana. Por que isso? Porque a gente não deve atrelar o estudo aos dias de semana, mesmo porque quando a gente faz isso, a gente corre o risco de ficar sempre adiando para uma segunda-feira e não adiantar a preparação. E a gente também corre o risco de começar a estudar numa segunda, chega numa terça-feira, já não estuda tão bem, quando chega na quarta-feira, já não conseguiu estudar, e o que a pessoa fala? Não, vou deixar para começar na próxima segunda. Quando você faz ciclos desatrelado a esses dias da semana, você inicia a sua preparação exatamente no dia, qualquer dia da semana, e além disso, você não conseguiu estudar no segundo dia, por exemplo, você não vai chegar no terceiro dia e vai começar a estudar do segundo, porque isso você só faz acumulando matéria, porque não é possível. Então, o que você faz? Você coloca por dias. Dia que você não conseguiu estudar, você deixa, porque o nosso sétimo dia é sempre o dia da revisão. É aquele dia que você pode trazer tudo para poder estudar, para trazer os conceitos novamente. Então, você vai pular e não vai tentar acumular, ficar acumulando matéria, que isso só vai te prejudicar e vai prejudicar a sua preparação. Conforme eu já disse, eu distribuí aqui com base na incidência, né, na quantidade de questões e nas prioridades, dando um enfoque para a língua portuguesa, para direito administrativo, e aqui a gente tem também a questão de informática, que é muito importante, deixando sempre o último dia para a revisão de tudo e mais a redação, né, o treinamento da redação. É assim que os nossos alunos daqui da Nova, eles estudam. Aqui na nossa plataforma a gente tenta descomplicar e organizar a sua preparação. Por isso eu te convido, se você quer estudar de uma forma organizada, com uma metodologia que descomplica a sua vida e que já aprovou mais de 100 mil alunos em todo o país, vem com a gente. Não se esqueçam de se cadastrar no nosso grupo de estudos e também essa oportunidade limitada pré-edital que está imperdível. E não deixe para segundas-feiras, não adie o seu sonho. Comece agora mesmo a sua preparação. E eu espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!